Socorro, professor! É só você fazer assim que eu volto. Voltei, galera. Foi só você fazer assim, ó, que eu tô aqui de novo. Socorro Tite, Socorro Professor, o seu canal, para facilitar a tua vida, tá? A gente tá aqui falando um pouquinho sobre geografia, assuntos que envolvem geografia, e que de uma forma mais fácil, para que a sua vida fique um pouco mais fácil nas suas provas e tudo mais. Professor Ricardo Kassab, hoje o assunto é hidrosfera. Hidrosfera, Tite, o que é hidrosfera? Hidro é água. Ah, professor, agora eu entendi que a minha mãe fala que ela vai na hidroginástica. Sim, ela vai fazer ginástica na água. Professor, minha mãe falou que vai na hidromassagem. Sim, ela vai fazer massagem na água. Hidro é água. Esfera é camada. Portanto, hidrosfera é a camada de água. Coisas que a gente aprende errado sobre hidrosfera. Primeiro, que a água do mundo vai acabar. Ah, professor, não vai acabar? Eu posso ficar sossegado? Calma. Gente, toda a água que existe aqui, que existia quando o mundo foi criado, está aqui ainda. A única água que saiu do planeta Terra foi a água que o astronauta fez xixi no espaço. Toda a água, desde a criação, permanece aqui. Tá? O que está acontecendo, que é muito ruim, é que tem acontecido de chover em lugares, chover sobre os oceanos, por causa das mudanças climáticas, isso é muito ruim, evidentemente. Chover mais sobre os oceanos, lugares onde não se chovia, chove mais. E também o que está acontecendo é a poluição da água disponível para nós. E aí nós entramos num ponto importante. Você ouve falar que 70% do The Planet é water, é água. Calma, você falou water? Sim, na verdade devia ter falado Walter, né? Como assim, para ver? Se a gente estivesse na Inglaterra, nós falaríamos sobre o water. Se estivéssemos nos Estados Unidos, falaríamos sobre a water. Como estamos no Brasil, vamos falar sobre a Walter. Walter, brincadeira. Pesada. Primeiro, a gente ouve falar que 70% do planeta Terra é água. Mentira. Tá? 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Ok? Só que, muita água. Só que de toda essa água que cobre o planeta Terra, 97% dela é salgada. Está ou em mares ou em oceanos. Ok? Bom, isso quer dizer que sobram para nós apenas 3%. Gente, 3% ainda tá bom, calma. O problema é que desses 3%, mais de 2% está congelada nos polos, ou no Polo Norte ou no Polo Sul. E também em áreas muito profundas, se encontra em reservatórios de água muito profundos que não está acessível para nós. Ou seja, sobra menos de 1% da água de todo o planeta para o nosso consumo. Então é por isso que a gente tem que cuidar dela. Por isso que é comum falar que a água do mundo vai acabar. Mas na verdade o que está cada vez mais difícil é o acesso a essa água disponível e potável, ou seja, limpa para o consumo. Outra coisa que a gente ouve falar de água doce, né? Ah, água doce, eu vou beber uma água doce, só se você colocar açúcar na água. Não existe água doce assim na natureza. O que existe é uma água com menos sal. Sério, professor? Sério? Tanto que você pegar a garrafinha de água lá da Orofino, da Maserati, seja qual for a marca, você vai encontrar atrás 0 tanto por cento de sódio. Ou seja, sódio é sal. Aquela água também tem sal, só que tem menos sal do que a água do oceano, por isso própria para consumo. Bom, olha só. De toda essa água que está disponível para nós, própria para consumo, que é muito pouco, por isso que nós temos que cuidar e por isso que a gente ouve tanto sobre cuidar da água, ela está concentrada no nosso planeta em rios, lagos e alguns lençóis artesianos, lençóis de água que ficam embaixo do solo, mais acessíveis a nós. E elas ficam concentradas, então, essas águas dos rios e dos lagos em bacias hidrográficas. Sério, professor, o que é isso? Eu já ouvi falar e não sei. Bacia hidrográfica. Vou pegar o trocador de slide aqui. Dá uma olhadinha. Isso é uma bacia hidrográfica. Veja só. O que é bacia hidrográfica? É um conceito bem importante. É uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes, rios menores que o rio principal e que caminham em direção ao rio principal. Ok? O tamanho da bacia hidrográfica vai ser definido por essa linha vermelha aqui, ó, que são os divisores de água. O que são divisores de água? Lugares mais altos, que fazem que toda a chuva, toda a água que cai aqui, ou vá para um lado, para outra bacia hidrográfica, ou vem aqui para dentro. E se concentra, então, dentro da bacia. Bom, olha só, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. Tá? É a bacia hidrográfica amazônica. Ela leva o nome do rio Amazonas. As bacias hidrográficas,
elas costumam receber o nome ou ganhar o nome do rio principal. Dá uma olhada nisso aqui, aqui vai ficar um pouco mais claro. É um esquema que mostra uma bacia hidrográfica. Aqui é a definição, mas olha só, é uma área, aqui tem duas, tá? Duas bacias hidrográficas, porque isso aqui é um divisor de água. Vamos concentrar só nessa primeiro. É uma área drenada por um rio principal, dá para ver o rio principal, e os seus afluentes, rios menores que vão em direção ao rio principal. Esses afluentes, eles podem ser chamados também de rios tributários. Cara, essa palavrinha é meio estranha, mas só quer dizer que são rios menores do que o rio principal, beleza? Olha, outra bacia. Aqui tem o rio principal, a nascente do rio, ou seja, onde ele nasce. Aqui a foz do rio, ou desembocadura, que é onde ele termina, tá? Tem tipos de foz, que é outra aula que eu vou falar para vocês. Então, ele nasce lá e o rio principal vem, faz o caminho dele. Os rios menores vão em direção a ele. Olha essa aqui. Essa tá bem linda, né? Bacia hidrográfica. Olha lá, a nascente do rio principal. O rio principal vem, termina na sua foz. Essa, por curiosidade, é uma foz em estuário, que é quando termina num braço só, de uma vez só. Calma que eu lá pra frente eu falo só sobre foz. E ela tem, então, os rios menores, os afluentes, que vão em direção ao rio principal. Veja que tem linhas pontilhadas aqui, ó. Elas estão ilustrando os divisores de água. Ou seja, as partes mais elevadas no terreno, que fazem com que toda a água da chuva que cai nessa região venha para cá. Na verdade, sempre a água vai em direção ao rio principal por causa da ação da gravidade. A água não sobe. O dia que você vê um rio subindo, para de usar isso que você está usando ou procura um médico, porque tem alguma coisa errada. O rio não sobe. A não ser que for por um equipamento, né? Mas a natureza, ele sempre vai procurar as regiões mais baixas. É por isso que o riozinho principal lá vai em direção o riozinho menor, o afluente, vai em direção ao principal. Porque o principal está na região mais baixa. Até que ele atinja a região mais baixa possível, que seria a sua foz. Ok? Então, para fechar, bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal, os seus afluentes, e o tamanho da bacia vai ser delimitado, ou seja, vai ser determinada pelos divisores de água, que são as partes mais elevadas, montanhas, planaltos do terreno. Beleza? Galera, um grande abraço, muito bom estar com vocês. Assista a próxima aula que vai ser só sobre tipos de rio. Beleza? Fui!